Boa noite aos telespectadores do programa No Tom da Conecta Mais Web TV. É uma honra estar aqui hoje representando o meu grande amigo Alex Facini, que é o âncora desse programa. Então vai ser um desafio, né? E uma honra, claro, substituí-lo e espero fazer a altura. Estamos aqui então com essa grande figura, que é o Zoca Jungs, violonista, guitarrista de Lajeado. E vamos falar um pouquinho aqui, bater um papo, para que vocês possam conhecer um pouco da personalidade do Zoca e um pouco do trabalho dele. De imediato, então, quero já começar saudando, então, meu grande amigo. Muito obrigado pela presença. Que agradeço, cara. Em Nova Prata, aqui na nossa cidade. Já vamos falar esmiuçadamente sobre esse projeto, mas um pouco, eu pensei primeiramente a gente falar um pouco sobre o Zoca, para quem não conhece ele, poder conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, enfim, que ele desenvolve com o violão, com a guitarra. Zoca, para quem não te conhece, quem é o Zoca Jungs? Tá? Conta para nós um pouco da tua trajetória e do teu trabalho. Tradição familiar na minha região de música sempre muito presente em casa, né? Meu pai era hoje em dia nem existe mais essa profissão, como é que era? Inspetor de seguros. Era advogado de formação, mas não exercia. E ele viajava e eu acompanhava ele nas férias sempre. E aí eu me lembro de ouvir com ele Elvis Presley e Jacó do Bandolim. Olha ali. E a tradição mais forte, então, de casa, do lado da minha mãe, que é mais essa coisa da música nativa do Rio Grande do Sul e sul-americana, muito forte, né? Então, meu pai mais do rock, do samba, né? E a minha mãe, então, essa coisa mais tradicional da música. E aí depois comecei a tocar, obviamente, a estudar, chegando até Tatuí, né? Onde veio essa coisa da música brasileira muito forte, né? De estudar bem as peculiaridades da música brasileira, né? Então esse foi que é sobre isso que eu vou estar aqui, tô aqui para isso hoje, né? Uma formação bem eclética, digamos assim, né? Que nem que nem a nossa escola aí, né? Meu amigo, E que bacana, eu acho que tudo isso, né, claro, te despertou o gosto e o interesse para estudar um instrumento, né? Porque sempre às vezes começa com uma fagulha lá, né, o gosto pela música. Com quantos anos tu começaste a tocar violão? Comecei a tocar, de estudar, eu tinha uns 13, 14 anos. Mas desde muito pequeno mesmo, assim, a tradição da família, minha mãe toca e canta muito bem, assim, né? A família toda, né? Que legal, eu comecei a tocar com 11 anos, né? E acho que a gente quebra um pouco aquele... né, uma coisa que o pessoal fala que músico, né, pra ser bom mesmo, tem que nascer já, desde pequeno, tem que sair tocando, né? Então tu tem que dizer que um médico é só nascer para ser médico. Exatamente. Um advogado, não. Isso aí é isso que mantém a gente, às vezes, um pouco para trás. Não. É mais uma das tantas lendas, né, que existem as lendas, e remetem à nossa profissão, né? Às vezes não, o troço o estudo é forte e é firme. E a diferença mesmo é que a gente começa antes. Uhum. A gente tem que começar muito antes, porque se a gente quiser entrar num vestibular de música, tu já tem que chegar tocando. Os caras não entendem que numa faculdade de música tu estuda muito pouco violão, cara. O violão tu já toca, exato, né? Exato. Tu não vai aprender lá catedral durante a faculdade, tu já tem que chegar debulhando lá catedral na escola. Então se começa antes, né? Normalmente se começa antes o estudo de quem leva a sério a coisa, né, na música. Isso que tu falou é bem interessante, realmente, para quebrar um pouco os mitos ali, tem muita gente começa tarde, né, no conceito, mas também em relação a outras profissões, né, a gente começa a se dedicar muito mais cedo, né? O pessoal às vezes está terminando o ensino médio e vai pensar o que vai fazer, e o músico geralmente já toca desde, né, antes de entrar no ensino médio mesmo, né? E aí tu falaste um pouco aí da questão de graduação e conservatório, né? Eu queria que tu contasse para nós um pouco, eu sei que tu, entre os músicos tem um conceito, quase assim o Conservatório de Tatuí é quase que uma entidade, assim, né? Certo. Quem vai para lá e quem sai de lá, né? Tem um conceito altíssimo entre os músicos, né? Gostaria que tu falasse um pouco se é realmente isso, né? E conta para nós mais ou menos como é que foi a tua experiência lá no Conservatório de Tatuí. Para quem não conhece, é um conservatório de música muito qualificado e voltado para a música popular, né? Podemos dizer assim.
situado na cidade de Tatuí. O Zoca estudou lá, se formou lá, então como é que foi? Tatuí é uma cidade de mais ou menos uns 100 mil habitantes, relativamente pequena. As cidades são diferentes das nossas, né? As cidades lá são mais amontoadas. E desses 4, 5 mil pessoas são estudantes de música e muita gente de fora. Então eu tive colega da Noruega, Nova Zelândia, Europa direto. Agora, América Latina é covardia de tanta gente que tem muito peruano, fora, uruguaio, argentino tocando choro, coisa mais linda que tem, cara. E professores de altíssimo nível. Durante muito tempo foi conhecida como a Escola do Hermeto, porque muitos dos músicos do Hermeto davam aula lá, né? Olha ali. E sim, é um nível fortíssimo, né? O pessoal brinca que é terrível de entrar, né? Mas é pior ainda de sair, né? E não ganhar o diploma, né? E tem muita gente que abandona, né? Porque né, às vezes chega à conclusão, tu chega lá, não é isso aqui que eu quero fazer, né? Olha só. Então a música brasileira e o jazz a fundo, assim, né? E tem o departamento também da música erudita, mas a parte da música erudita é mais uma preparação para entrar em umas outras escolas, sendo que nesse negócio da música brasileira, repertório de confronto, do repertório jazzístico, ela é o topo da cadeia mesmo lá, né? Olha só que bacana. Então é forte lá, mas tem grandes escolas no Brasil todo, e mais uma vez, aquele velho chavão, não é a escola que faz o músico, é o músico que faz a escola. E só que lá a gente tem um contato, os teus colegas normalmente são monstros, né? Então quando tu olha para o lado, tu vê JP Ramos Barbosa, um saxofonista. O cara hoje em dia é saxofonista do Hermeto, viajando o mundo e tocando com o mundo inteiro. A gente já via que ele ia ser assim, né? Tu já tinha esse exemplo na tua frente. Tinha outros, tinha guitarristas fantásticos na minha época, eu me lembro, nossa, tinha Degani, o Marquinhos, quem é que mais? Guilherme Fante Correia, Fábio Leal, que foi nosso professor, só monstro tocando. Aí tu diz assim, cara, eu tenho que correr, velho, senão... O ambiente já inspira por si só, né? Porque tá rolando aquilo ali, tu vira o olho, tem alguém sentando o porrete e fazendo uma coisa muito bacana, assim. É a cidade de som lá. Que legal. E tu ficaste quanto tempo lá? Então, cara, eu me graduei lá em 2 anos lá. Olha só. Né? Mas foi um troço... Eu achei que era um período mais, tipo, graduação, Não, 4 até anos. São 7, né? Ah, olha só. Se eu não me engano, hoje em dia são 7, né? Mas é que assim, eu já cheguei nego velho lá, né, cara? Né? Então os caras foram me dando umas bicas assim pra frente, passando. Né? E rolou, né? Que bacana. Formei. Mas olha que legal, né? Um privilégio a gente ter, né, no Brasil, claro, uma instituição dessas e ter tão perto da gente aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então, o Zoca como dissidente dessa escola, né? Claro que isso aí só reforçou o trabalho que também tu já desenvolvia, claro, né? E continua desenvolvendo. E então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente o que é então esse projeto, né, que tu tá divulgando agora. Nós estamos aqui em Nova Prata, então sendo uma das sedes. A primeira, exatamente. O lançamento é hoje, né? Estamos lançando esse projeto, né? Olha que honra. Que consiste então na divulgação, né, e circulação, né, desse projeto que se chama Zoca Jungs e a guitarra genuinamente brasileira. Então, fala para nós o que é esse projeto, quais cidades tu vai passar e... Certo. É uma LIC, né? Aprovado pela Secretaria de Cultura financiamento, do Estado, né, público, financiamento, através da Secretaria de Cultura do Estado. Importante, né? Importante. Aliás, nesse tempo que está todo mundo brigando uma briga que não é sua, né? Porque o poder trocou de mão, mas não veio para nossa. Né? Ele só não veio para nós, eles brigam entre eles. Mas é uma conquista do povo gaúcho, essa coisa, né? De ter, tipo, o festival que vocês fazem, né? Em Nova Prata, agora está podendo trazer a guitarra genuinamente brasileira. Isso é uma conquista do povo, né, cara? E é pro povo que a gente faz isso. É um evento gratuito, né? Só para o pessoal saber, né? Está acontecendo hoje. Gratuito. E assim, então existe uma maneira brasileira de tocar não só guitarra, mas música. Por que a guitarra? Primeiro que é o meu instrumento. Segundo que assim, para guitarrista agora, não existe band na música brasileira.
A gente não chega com um slide, um double stop, que nem o George Benson para tocar um samba. Essas coisas não acontecem na música brasileira, né? Tu vai achar a escala blues, né? Muito pouco. Embora a mesma harmonia de um baião tradicional e de um blues seja muito próxima, o discurso melódico é muito diferente. É próprio, digamos Exatamente. assim, né? É próprio da música brasileira. Então eu fiz fazer uma viagem pelo Brasil, começando lá pelo frevo, baião, chegando, passando um pouco na guitarra mineira. A mineira dá uma bifurcação, que é a coisa do caipira, vai um pouquinho para o lado lá para pegar essa parte mais do homem do campo, né? Mostrar o que é a guitarra, a música caipira e a música sertaneja de verdade, não esse golpe que estão dando a gente aí. Volta lá. Pega um pouco ali da viola, a história da viola exatamente, também. e na guitarra, no caso, olha, assim, né? Viola Na guitarra. Aí a gente desce um pouquinho e aí chega no choro, Jacó, pai de todo mundo, né? Chega no samba, explica a diferença entre choro e samba, né? Muito próximos, né? Questão de entrar a letra, né? A bossa nova enquanto movimento, um movimento revolucionário que foi para o mundo, porque que o americano entende tão bem a bossa nova e daqui a um pouco não consome o resto, porque a bossa está muito mais pro cool jazz, né? Do que propriamente pro samba. É verdade. E aí encara a MPB como movimento. Moçada, MPB é um movimento. Música popular brasileira. E a voz principal, o principal nome é Elis Regina. Ela lançou todo mundo, cara. Tô falando isso porque eu vi um filme revoltante dela, cara. Só a atriz que era sensacional. A atriz é sensacional, mas o filme é revoltante. Botaram lá como se fosse uma pessoa fragilzinha, fraca, e não é. Todo mundo sabe a história da Elis Regina, a gente sabe que não é. Então, ao longo do trabalho, estou tocando várias músicas que foi ela que lançou. Né? Tipo Casa Forte, o primeiro tema gravado com vocalize feminino, né? Que eu estava tocando agora na passagem de som, um tema do Edu Lobo, né? Que o Heraldo do Monte, que é o pai da guitarra brasileira, gravou também. Né? Saindo dessa parte do MPB, eu desço, venho aqui para o Sul, falo de dois estilos musicais sensacionais, um mais voltado para o baile, que é a questão do Antoninho Duarte, né? Companheiro da Albino Manique, não, colega da Albino Manique, e a guitarra maravilhosa. Poucas pessoas no mundo têm o controle melódico daquele cara. Olha só. E é um cara que a gente quase não conhece, então vou É prestar uma homenagem para ele e falar sobre a milonga um pouco, né, também, né? Que é o nosso som aqui, né? Pro mundo, aquele som para arrebentar, né? Então é uma passagem pelo Brasil, é isso que a gente está fazendo. Bacana, Zoca, muito legal esse teu trabalho, e o interessante é que ele acaba não se restringindo, bom, principalmente a questão da guitarra, né, mas também a música, né, porque a cultura brasileira ela é muito mais rica do que a música faz parte, né, mas é dança, é arte, né. Todos esses movimentos vêm junto com dança, né. O frevo é música e dança, o baião, música e dança. Exatamente. O samba, as nossas músicas aqui, né, a milonga, a vaneira, todas são música e dança, é um corpo, né, todo que existe, não é só a questão musical. E não tem experimentalismo hoje, tá? É bola no chão, só mostrando como é que funciona. Bebendo da fonte. Direto. Que legal. Então, justamente por isso, né, eu acho que fica um convite também para que todo mundo possa, não só músicos, né, mas outras pessoas possam assistir esse trabalho, esse projeto do Zoca aí nas outras cidades que ele vai passar. E porque acho que não se restringe só a questão da música, né, todo o contexto social, cultural que envolve então a questão da rítmica né, e da guitarra, da extensão do nosso Brasil. Então, vamos ouvir um pouco de Zoca Jungs e a guitarra genuinamente brasileira.
Zoca, alguma coisa que tu queira nos falar aí? Vamos chegando no final do nosso papo. Sim, não é que eu falo. Não tá nem sendo breve. Agradecer a vocês, tá? Atlética, Lucas, sempre do lado, rapaziada aí. Muito obrigado. Logo, logo, passando na cidade. Estamos hoje em Nova Prata. Amanhã estamos em Antônio Prado. Chegando na linha Canoas, Lajeado, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias, Bento Gonçalves e ainda marcando datas de Porto Alegre, Santa Maria e Encantado. Ajeitando, mas já estão certos. São 2 cidades, cara. Muito obrigado. Conquista do Povo, Secretaria de Cultura. Muito obrigado. Bacana, né? Circulando pelo estado inteiro. Então nós vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado ao Zoca. Zoca, volte sempre. Meus patrocinadores. Vai lá, vai lá.
Maria Suíça, lá da minha cidade, o principal ponto turístico da minha cidade, tem que conhecer. A Vinileide Cosméticos de Encantado, né? Também tem uma força. Então, vamos de música, né? Para finalizar esse bate-papo, que poderia se estender aqui por mais muito tempo, né? Para finalizar, então, mais um tema, então, com o Zoca Jungs e o seu projeto, a guitarra genuinamente brasileira. Thank you.